Olá, voltamos com o terceiro bloco do programa Roda de Conversa. Estamos abordando o tema direitos sexuais e reprodutivos e o enfrentamento à violência contra mulheres. Eu sou Laura Santucci, nós estamos ao vivo e eu convido você para fazer suas perguntas para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044-2975. Eu lembro sempre, essa TV é feita por você e para você, portanto, participe. Recebo neste bloco, então, a doutora Simone Diniz, que é docente da Faculdade de Saúde Pública da USP, do Departamento Materno-Infantil, e o doutor Adalberto Chiocchi Aguemi. Acertei, Adalberto? Acertou. Muito bem. Que trabalha na área técnica da saúde da mulher da Secretaria Municipal da Saúde. Super obrigada, doutora Simone, grande parceiro, Adalberto, por estar aqui conosco, planejando todas as ações, junto com a equipe técnica aqui da escola, com a divisão de educação, em especial com a Fátima Lico, que está aqui, com a Esther Finguerucci, junto com a doutora Ana Lúcia, da Secretaria Municipal da Política das Mulheres. Então, antes de mais nada, parabéns, né, por esse trabalho que agora se consolida, não é? O ano passado fizemos uma ação junto à Coordenadoria Regional Sudeste e agora, com esse programa de hoje, a nossa grande intenção é que a gente possa levar para todas as nossas regiões. Então, super obrigada e eu passo então para a saudação inicial. Doutora Simone. Eu queria agradecer muito o convite, é uma honra e prazer muito grande estar aqui e também louvar a iniciativa da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde de trazer esse debate, não é, e socializar essas discussões todas tão importantes com o conjunto da rede. Adalberto? Também gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e reforçar a importância que é realizar esse tipo de capacitação, com esse tipo de temática com esse público que é a atenção primária. Então, realmente, o público da atenção primária, devemos priorizar uma série de ações de capacitação, que isso vai impactar de uma forma significativa uma série de programas que nós temos na rede. Bom, neste bloco, nós ainda teremos mais um bloco para as considerações finais e perguntas da plateia e dos nossos telespectadores, mas nesse bloco nós vamos falar, então, do parto natural e as boas práticas de assistência à violência obstétrica e os direitos reprodutivos. A questão também do pré-natal do homem, a contracepção reversível de longa duração e emergência. Então, vamos logo para o debate. Doutora Simone, a primeira pergunta vai para a senhora. Por que foi necessário o Ministério da Saúde se posicionar a favor do parto normal dentro das maternidades? Bom, primeiro vamos definir parto normal, né? O que a gente chama de parto normal no Brasil não é o que internacionalmente agora a gente chama de parto normal. Então, quando nós nos formamos, sobretudo nós médicos, né, há 500 anos atrás, ou mesmo a formação mais recente, a gente acreditava que o parto era uma coisa que tinha que ser atendido por um profissional com formação cirúrgica, necessariamente, que a gente tinha que dar um conjunto de medicamentos e drogas para que o parto pudesse andar e tinha que abrir um orifício cirúrgico para o bebê sair. Foi assim que a gente aprendeu. O paradigma mudou. Hoje em dia, o parto que é relacionado a mais satisfação da mulher e mais saúde para ela e para o bebê é aquele parto que acontece espontaneamente, que chega a termo, né? Ou seja, a gravidez se interrompe porque a mulher entra em trabalho de parto. Além disso, esse bebê nasce perfeitamente maduro e, de preferência, sem nenhuma droga. Quanto menos medicamentos ou cirurgia, melhores os resultados. Então, é diferente do paradigma que nós temos, tanto no setor público quanto no privado. No setor público brasileiro, a gente tem um parto de um manejo muito agressivo, onde é dado um conjunto de medicamentos para aumentar as dores das mulheres. As mulheres, a maioria delas fica sem acompanhante, restrita a posição de deitada de costas, imobilizada durante o período expulsivo. A maioria das mulheres tem a sua vagina cortada, né, com esse corte que chama episiotomia, porque ainda tem a crença que tem que fazer isso com todo mundo. 40% das mulheres, a barriga delas é espremida, né, na manobra de Christelé. Então, é um parto desnecessariamente agressivo e doloroso, muito penoso para as mulheres, que faz com que muitas mulheres prefiram uma cesárea a passar por esse tipo de sofrimento. Então, a gente acha primeiro que o parto ele podia ser muito menos agressivo e muito mais amigável com a mulher, que acolhesse melhor a família, que pudesse ter um manejo que provocasse menos dor, né? A gente fala também que tem a dor iatrogênica, tem a dor do parto, a dor fisiológica, e tem a dor iatrogênica, que é a dor que nós, profissionais de saúde, aprendemos a
provocar nas mulheres, e a gente tem pouca atenção ao fato de a gente estar provocando dor, né? Então, sobretudo no setor público, a gente tem pouco alívio da dor apropriado nos casos das mulheres. Então, como a experiência do parto, que a gente chama de normal, é um parto agressivo, doloroso, desnecessariamente penoso, e no qual a gente acrescenta risco para as mulheres, diante desse parto, comparativamente, a cesárea parece uma alternativa melhor, porque pelo menos as pessoas não passam por tanta aflição e não tem tantos efeitos adversos desse tipo de manejo. Então, é importante dizer que quando a gente fala em parto normal, a gente está querendo falar de um parto que tem um manejo mais fisiológico, que se inicia espontaneamente, onde a mulher é apoiada em sua fisiologia em um ambiente confortável, acolhedor, e os profissionais de saúde estão atentos para qualquer complicação e intervêm só se houver uma complicação e não de rotina. Então, o Ministério, por que o Ministério tem apoiado esse tipo de parto? Porque, como foi falado nos blocos anteriores, a gente tem que mudar a formação, a gente tem que fazer formação continuada. No Brasil, a gente tem toda a infraestrutura montada pensando nesse parto agressivo ou nessa cesárea de rotina, que é, vamos dizer assim, a regra no setor privado. No setor privado, a gente tem uma universalização da cesárea. A gente chega a ter municípios com 100% de cesárea. A gente tem serviços que têm 99% de cesárea, às vezes chegam a 100% de cesárea. Inclusive aqui no município de São Paulo. Né? Então, essa realidade onde você tem a cesárea hoje em dia está sendo considerado um problema de saúde pública muito grave, porque a gente não sabia dos efeitos de longo prazo de nascer de cesárea. Hoje em dia a gente sabe que quem nasce de cesárea não tem oportunidade de ser colonizado pelas bactérias do canal de parto. E, portanto, o prognóstico com relação à doença crônica dos nascidos de cesárea, eles têm uma chance aumentada de ter um conjunto de doenças crônicas, de sobrepeso e obesidade, passando por asma, mas também por diabetes tipo 1, vários tipos de doenças são associadas no longo prazo ao fato de ter nascido de cesárea. E ao fato também de não ter entrado em trabalho de parto. Porque hoje em dia a gente sabe que o trabalho de parto, ele aciona um conjunto de mecanismos epigenéticos que vão fazer a diferença na transição metabólica, respiratória, imunológica do bebê. Esses dados da biologia são recentes e aqui no Brasil a gente tem demorado muito a incorporar isso, e isso tem que ser atualmente parte da orientação, da informação que a gente dá para as mães, porque elas acham que o resultado é igual, tanto faz, nascer de cesárea, parto normal para o seu bebê. E as mulheres são muito sensíveis a isso. No Brasil, na hora que nós profissionais, a gente diz assim: ai, puxa, não me responsabilize por seu bebê se você não fizer uma cesárea. Agora as mulheres todas cedem, né? Porque elas acham que a cesárea vai dar um resultado melhor para o bebê dela. Né? Então, agora, é por isso que o Ministério tem insistido. E como é que é aqui para nós, Adalberto? Você, como representante da área técnica, o que a Secretaria Municipal da Saúde tem incentivado com relação ao parto normal? Então, a gente entende que tem dois componentes de estímulo ao parto natural. Um componente que é hospitalar, que é com relação à organização das maternidades. Por isso que a Secretaria de Saúde tem se alinhado com um programa do Ministério da Saúde, que é chamado Rede Cegonha. E dentro da Rede Cegonha está previsto a construção de centros de partos normais, os chamados CPNs, e que esses CPNs tem uma inserção forte das enfermeiras obstétricas e ou obstetrizes. Então, entendemos que essa mudança de modelo ocorre através tanto da estrutura física como do profissional que vai cuidar dessa gestante no momento do nascimento. Então, é um modelo que não contempla apenas a assistência ao nascimento com relação ao médico, mas é uma assistência partilhada com a enfermeira obstétrica e ou obstetriz. No componente de pré-natal, que seria pertinente às UBSs, que é a atenção primária, entendemos que esse tipo de apoio também deve ocorrer, já que uma boa parte das mulheres relatam o medo da dor do parto. Então, o apoio que o profissional das equipes de saúde, da atenção primária pode realizar através de uma orientação individual ou mesmo através dos grupos educativos, estar desmistificando e esclarecendo uma série de medidas de apoio a esse parto normal. Então, assim, um dos aspectos é a garantia e a escolha da pessoa, o parceiro ou
uma pessoa de confiança dessa gestante para que possa estar no momento do parto. Então, esse acompanhante faz com que diminua a ansiedade dela, e a gente entende que isso é um mecanismo bem interessante para reduzir a ansiedade e o medo da dor do parto. Sem falar também de outros aspectos, no sentido de já estar elaborando com ela um esboço de um plano individual de parto, ou seja, quais são as boas práticas que ela gostaria de realizar no momento do nascimento. Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa aberta em termos de plano individual de parto é interessante. Conversar sobre episiotomia, conversar com relação à indução de ocitocina. Então, esse aspecto é um aspecto interessante e importante no pré-natal, para que ocorra esse preparo adequado no momento do nascimento. E um outro aspecto que a gente gosta de destacar a nível das UBS é tentar incluir o homem, tá? Isso que a gente chama de pré-natal do homem, porque assim, boa parte da gestação, o evento gravidez e nascimento é considerado culturalmente como um evento predominante da mulher, e o homem, ele praticamente é apartado desse tipo de cuidado, ou seja, na UBS, o homem é considerado visita. E acho que é isso que precisa mudar o enfoque das nossas UBS, no sentido de incluir esse homem, para que, se ele não frequenta de forma regular essa UBS, que passe a frequentar. E, além de passar a frequentar, no sentido de esclarecer uma série de modificações da gravidez e o preparo do parto, mas, objetivamente, cuidar desse homem. O cuidar desse homem, inclusive com essas tecnologias atuais que a gente tem, no caso, o teste rápido de sífilis, HIV e hepatites, é uma forma material concreta da equipe de saúde dizer que está cuidando desse homem também. Então, a gente sabe que a expectativa de vida do homem é muito menor que a mulher, ao redor de 7 anos a menos que a mulher, e é importante que a equipe de saúde, os profissionais das UBSs, procuram de uma forma muito objetiva, cuidem desse homem. Um outro aspecto também, com relação aos direitos reprodutivos, é procurar, foi comentada essa questão dos métodos definitivos, e nos métodos definitivos o foco é muito grande na mulher, ou seja, porque quando o casal escolhe um método definitivo, essa responsabilidade tem que ficar de forma predominante na mulher. Então, essa é uma estratégia também que você faça com que esse homem amadureça a responsabilidade dele também no planejamento reprodutivo. Nesse sentido, a gente está dizendo de forma muito clara com relação à vasectomia, e sabemos que existe uma série de mitos e medos por parte do homem, e esses mitos e esses medos do homem só será retirado à medida que a equipe de saúde esclareça essas dúvidas em termos de planejamento reprodutivo de métodos definitivos. Mas antes da gente, queria comentar com você primeiro de uma experiência que a gente viveu, que foi o pré-natal do homem. O ano passado nós fizemos um programa, um relato de experiência sobre o pré-natal do homem na região leste. E foi muito interessante, é um trabalho bastante exitoso. A gente pontuou, inclusive, que foi uma ação dentro da política do São Paulo Carinhosa, e a gente foi até a unidade, gravou, fizemos depoimentos e foi bastante relevante. A gente sabe que na rede isso tem se espalhado, a questão do pré-natal, mas ainda há muita resistência, né? Sim. E assim, por que tanta resistência, doutora Simone? Qual é a sua opinião com relação a essa questão do pré-natal? Do pré-natal do homem, no caso? Isso. Eu acho que tem uma resistência a todas as atividades educativas, porque, em grande medida, a gente pensa no serviço de saúde resolutivo no sentido do padrão queixa-conduta, né? De dispensar remédio, exames, procedimentos em geral. A atividade educativa, ela tem sido desvalorizada, inclusive do ponto de vista do financiamento. Tem muito pouco previsão orçamentária para o trabalho educativo, diferentemente, como a Sônia falava no bloco anterior, que já foi uma prioridade dentro das ações de saúde. Então, por exemplo, na década de 80, 90, a gente tinha muitos programas do Ministério de Educação e Saúde, né? E eu acho que isso que o doutor Adalberto falou agora, da inclusão de outros profissionais para além do médico, é super importante, porque o médico tem um papel central, fundamental.
mas ele tem um tempo limitado para estar conversando com a gestante sobre quais são as opções dela de parto, ou quais são as opções de contraceptivo, como melhor integrar o homem nisso. Então, as atividades educativas podem ser feitas pelo médico, mas também pode ser feito pela enfermeira, pela obstetriz, pela psicóloga, então, como equipe multidisciplinar. Então, se nós, na atenção primária, a gente não se organizar para o retorno das atividades educativas articulada a cada um desses projetos, né, pensando mesmo dentro dos limites que se tem de tempo e de composição das equipes, se isso não for uma prioridade, né, então é muito louvável que a prefeitura esteja trazendo essas questões, porque isso pode caber dentro do planejamento das equipes, das suas ações, né. Por exemplo, vou fazer eco ao que disse o doutor Adalberto a respeito dos planos de parto. No mundo inteiro, os planos de parto têm um efeito muito importante na mudança do modelo, porque isso empodera a mulher, a gestante, a parturiente, também a família, também ajuda na incorporação de acompanhantes. Os profissionais passam a ter uma cultura de mudança das práticas. Então, o plano de parto, assim como a incorporação de outros profissionais, é fundamental no nível da atenção primária. A gente está falando, a gente sempre tem pensado o parto como alguma coisa separada do pré-natal, o que acontece na atenção primária, e isso vai para a atenção secundária hospitalar, mas esse processo pode ser muito mais integrado, inclusive porque aqui no município de São Paulo, graças à intervenção dos movimentos sociais, a gente tem um plano de construção de 6 centros de parto normal, e isso faz com que, inclusive, o parto não seja necessariamente um assunto hospitalar. Os países desenvolvidos estão investindo cada vez mais na deshospitalização do parto, claro que feito de uma maneira organizada, segura, bem organizada em termos de referência para qualquer tipo de complicação, etc., com uma rede hospitalar que seja receptiva às transferências, né, que no Brasil a gente ainda tem muita hostilidade entre um nível e outro. Então, como é que a gente pensa inclusive, alguns setores do SUS no Brasil já estão incorporando até mesmo parto domiciliar, mas, sobretudo, aqui no município de São Paulo, a gente tem que investir nos centros de parto normais. A atenção primária pode ter um papel fundamental na constituição de planos de parto, né? E essa talvez seja uma das grandes prioridades, né? A incorporação de profissionais não médicos para trabalhar junto com os médicos, né, numa equipe, e a incorporação do plano de parto como estratégia educativa. Bom, agora a outra questão que você abordou, né, Adalberto, porque nós falamos da questão do pré-natal, mas a questão dos anticoncepcionais reversíveis de longa duração. Qual a importância e como é que no município isso está colocado? Então, às vezes uma questão que a nível da atenção primária precisaria se trabalhar melhor, porque assim, quando você tem grupos educativos de planejamento familiar, se discute mais como um grupo que prepara e esclarece para a realização de laqueadura. E sabemos que existe um leque de opções, de métodos que a mulher pode utilizar, métodos não definitivos, e que isso existe uma subutilização. Então, a gente está citando esses métodos reversíveis de longa duração, particularmente o DIU. Existe o DIU de cobre, o DIU com hormônio, que a gente chamamos de levonorgestrel, e um implante subdérmico, uma substância hormonal chamada etonorgestrel. Então, Campinas já tem uma experiência grande com esses métodos reversíveis de longa duração, e eu creio que essas tecnologias novas, assim, deveríamos estimular muito mais, que é algo que ocorre nos países da Europa Ocidental, e que no Brasil vemos que existe uma predominância do uso da laqueadura e da pílula anticoncepcional. Então, entendemos que esses métodos de longa duração, eles trazem um benefício grande para a mulher. Particularmente sabemos que hoje em dia existe uma reconstituição familiar, às vezes, de uma forma muito precoce, e a opção por um método definitivo, no futuro, pode criar conflitos em termos de planejamento reprodutivo. Mas, então, entendemos que as equipes de saúde, das UBS, deveriam trabalhar de uma forma um pouco mais engajada no apoio, na colocação, por exemplo, do DIU. Tá? Hoje a gente tem na rede o DIU de cobre, e entendemos que essa é uma estratégia interessante, já que o DIU é um método eficaz, muito semelhante até à laqueadura, e de longa duração.
né? O DIU de cobre dura ao redor de 10 anos. Então, vemos que é importante o gestor de uma UBS, ou mesmo os profissionais das UBSs, que tenham um engajamento maior no estímulo, nesses grupos de planejamento, dessas outras opções de longa duração. Isso já mostrou que tem um impacto significativo na redução de mortalidade materna, mortalidade infantil, e até uma outra questão específica que devemos trabalhar bastante é com relação à gravidez na adolescência. Então, o DIU pode ser um método muito interessante até na prevenção de uma segunda gravidez na adolescência, e é algo que as equipes de saúde deveriam ser mais acolhedoras com relação a esse público também adolescente, já que a UBS não é um ambiente natural que adolescente frequente. E estamos falando de métodos de longa duração, mas estamos falando também de contracepção de emergência. Exatamente, então, eu ia te perguntar isso. Qual é a importância da contracepção de emergência? Então, a contracepção de emergência, entendemos que ela deve ser utilizada não apenas na violência sexual, mas até nas relações sexuais consentidas que ocorreu de forma desprotegida. Notamos que boa parte da UBS não é muito amigável com relação à recepção dos adolescentes. E essa forma amigável de acolher o adolescente começa até de você não burocratizar o acesso desses adolescentes a esses métodos, desde preservativo, desde a contracepção de emergência, já que sabemos que o impacto de uma gravidez na adolescência ela tem efeitos bastante nefastos. Até vi esse exemplo de São Bernardo do Campo, né? Exatamente esse evento ocorreu numa adolescente, já que ela tinha engravidado com a primeira gravidez com 15 anos e essa segunda vez que ela engravidou estava com 19 anos. Então, a reflexão que fazemos será que se os serviços de saúde fossem mais acessíveis para os adolescentes no sentido da disponibilização dos vários métodos anticoncepcionais, inclusive a contracepção de emergência, não evitaríamos essas consequências indesejáveis, como um aborto induzido e outras situações a mais? Então, entendemos que a equipe de saúde deve ser mais acolhedora com o adolescente, não burocratizar no sentido de dizer ou informar que a contracepção é só o profissional médico. Isso não é. A orientação é que todo profissional de saúde pode disponibilizar o contraceptivo de emergência. Num segundo momento, a orientação para que esse adolescente passe com um profissional médico. Então, essa que seria o modelo para que a gente possa ter um atendimento mais qualificado. Então, Adalberto, fica novamente o convite, né? Com esse processo todo que nós estamos vivendo de educação permanente para a atenção básica, do fortalecimento da atenção básica, que essa temática seja inserida dentro desse amplo plano de educação permanente e que a gente possa debater caso a caso. O que a gente tem visto, a gente está fazendo agora, neste momento, 2 pilotos, uma na região, um processo na região sul e outro na região leste, e a gente tem identificado por supervisão. Então, agora nós estamos fazendo na cidade de Tiradentes e estamos fazendo em Santo Amaro, Capela do Socorro, né? Nessas duas, Cidade de Ademar, desculpa. Cidade de Ademar e Santo Amaro. Então, na verdade, qual a importância? É que a gente possa estar trazendo a esses profissionais os elementos para que, de fato, a gente possa pensar numa unidade básica de saúde resolutiva, né? Onde o usuário, quando chega na sua unidade, ele possa ser acolhido da melhor forma possível, né? E aí, não só a questão da violência, mas na questão do seu planejamento, enfim, familiar, enfim, que essas questões também possam ser debatidas. Então, fica aí o convite para que a gente possa afinar essa nossa conversa e levar essas temáticas tão importantes. A gente vai viver um amplo processo de educação permanente específico, que nós vamos falar já no 4º bloco, mas, enfim, acho que é importante já introduzir essas temáticas. Mas, voltando para a questão da violência, né? Eu queria te fazer uma pergunta, doutora Simone. Há dados que informam que as mulheres negras acabam sofrendo maior número de maus tratos no país, né? No caso, durante os partos, né? E também como se coloca isso numa política nacional de humanização que a gente vem debatendo. Como é que isso, se esse dado é real,
como é que a gente pode fazer com que as nossas unidades possam minimizar todos esses problemas, acabar com essa questão da violência no parto? Esse dado de que as mulheres negras sofrem mais violência, ele tem aparecido em muitos estudos. Um deles é o da Fundação Pessoal Abramo, esse estudo que mostra que 1 em cada 4 mulheres sofre violência durante a assistência ao parto, ou mais da metade delas na assistência ao aborto, e que as mulheres que se autodeclaram pretas e pardas sofrem mais. As pretas sofrem ainda mais que as pardas, né? Então tem um gradiente de frequência em que esses eventos ocorrem. O Inquérito Nacional Nascer no Brasil mostra dados semelhantes, indo na mesma direção, né? Tem mais relatos de violência entre as mulheres pretas e pardas. Embora haja, assim, as pessoas que são mais escolarizadas, dentre essas, são as pessoas que mais reconhecem a violência. Uhum. Eu acho que a gente foi socializado para aceitar que maternidade é igual ao sofrimento. Então, todo o sofrimento que a mulher passar no parto, quase que fosse uma coisa benéfica para ela, que ela está fazendo isso em prol do bebê, né? Então, a gente tem uma cultura misógina que acha que a maternidade é igual ao sofrimento, portanto, as mulheres devem sofrer qualquer tipo de pena, né? Isso vem do mito de criação nosso, né? Que é entre dores, parirás, etc. Hoje em dia, os movimentos sociais têm defendido que o parto pode ser um dos eventos mais maravilhosos da vida. Não tem, né? As pessoas fazem muita analogia entre a experiência do parto com a experiência sexual. Nada está garantido, né? Na verdade. Porém, potencialmente, aquela pode ser uma experiência física, emocionalmente, socialmente extraordinária para a mulher, uma experiência pico, etc. Né? Então, não precisa ser do jeito que é, mas eu vou dar um exemplo. Na semana que vem, nós vamos discutir um caso, que foi o caso da Mary Dias, que é uma moça negra, mulata, né? Que num hospital universitário, ela sofreu não uma, mas 2 episiotomias para que os profissionais pudessem treinar, né? Nossa. E esse caso foi ao Ministério Público, né? Então, no hospital universitário, a interpretação que as pessoas que souberam do caso, né, disseram assim, como a mulher era uma não branca, achou-se que ela era uma pessoa da favela escola e que jamais recorreria ao Ministério Público para denunciar uma violência dessa natureza, né? Então, não só os dados duros dessas pesquisas mostram isso, como a evidência empírica a realidade do mostra dia a também. dia confirma. E esses atos de violência, eles acabam contribuindo com a mortalidade materna. E os dados também mostram isso, não é? Sim, porque os estudos mostram com clareza que se você não tem acompanhante ou se você é intimidada imagina você diz assim, eu estou com dor, eu estou sofrendo, e alguém diz assim, na hora que você fez, você não reclamou, agora você está chamando, na hora que, né, se você reclamar, vou deixar seu filho cair no chão, ou a cultura que se cria, né, que aparece em muitas pesquisas, que as pessoas dizem assim, olha, quando você chegar lá, você não faça barulho, você não reclame muito, porque eles judiam muito de quem pede ajuda, etc. Então, você imagina que a pessoa se sente desempoderada para pedir ajuda. E muitos estudos mostram que se você não tem uma boa recepção do profissional de saúde, a chance de você ter um evento clínico onde a sua saúde se deteriora rapidamente e você não receber ajuda aumenta, né? Tem estudos em outros países que mostram isso com muita clareza. Então, sim, a mortalidade e a morbidade, tanto materna quanto neonatal, ela é, vamos dizer assim, agravada, né, por situações de violência onde as pessoas não se sentem bem recebidas. Então, por isso, a questão do acolhimento no momento do parto, assim como no pré-natal, é muito importante. Eu acho que a atenção primária, né, a atenção básica tem um papel fundamental, inclusive empoderar essa mulher, não é, para que ela possa ser melhor recebida dentro dos serviços de saúde. Bom, vamos para as perguntas da plateia. Tem uma pergunta que chegou aqui, que é uma pergunta de uma pessoa da nossa rede. Como lidar com um profissional que se nega por medo de apontar para a sua equipe os casos de situação de violência? Violência da equipe. Da equipe. Violência que a equipe perpétua. Como lidar com um profissional que se nega? Ele sabe da violência, mas ele não quer conversar na equipe, ele não quer discutir essa situação de violência da mulher. Tem um slogan do movimento de violência da década de 70, né, que diz, o silêncio é cúmplice da violência.
Se a gente não fala disso, a gente não tem como pensar as saídas. Nós fomos socializados num modelo muito violento. Então, a gente tem que colocar não apenas a responsabilidade em cima de indivíduos, mas pensar a responsabilidade sistêmica, né? Que passa, inclusive, pelo silêncio, que passa pela omissão, né? Então, a questão da omissão é muito importante, porque o gestor tem um papel importante, o chefe de equipe tem um papel importante. Então, como fazer isso de uma maneira que não seja apenas acusatória, não é? Que não seja apenas punitiva, né? Eu penso até a própria história dos comitês de morte materna, que eles começam com uma perspectiva de não de punição, de identificação de responsáveis, mas pensar como o sistema contribui para que aqueles eventos adversos, inclusive os eventos violentos, se repitam. Nós não vamos romper com a cultura de violência se a gente se mantiver em silêncio. É muito importante que a gente fale. Bom, vamos para a nossa plateia. Tem alguém que queria fazer alguma pergunta? Por favor. Por favor, por favor. Nós vamos a 3 perguntas, pode ser? Eu queria que a Simone comentasse se existe alguma prática hospitalar que a gente considere boa prática do parto. Você desse um exemplo no hospital, para a gente ver que é possível, né? Não é só sonho. Claro. Tá bom. Maria Lúcia e agora a Sônia, por favor. Doutor Adalberto, eu fiquei curiosa em relação ao pré-natal do homem. Eu queria saber se durante esse pré-natal se discute o compartilhamento de tarefas, né, que vai aumentar, claro, muito para as mulheres, e de como também é discutido a responsabilidade na questão da anticoncepção, né, dele depois. Vamos a essas 2 perguntas? Ah, pode sim. Bom, meu nome é Alberto, eu sou da UBS. Pode tirar. Você é alta. Não, pode ir que tá. Amazonas, supervisão Ipiranga, coordenador de Sudeste. Minha formação, eu sou médico e ginecologista. E hoje, nessa roda de conversa que a gente está discutindo os direitos da mulher, eu queria lançar uma pergunta, que pode não ter resposta agora, se quiserem comentar, comentem, se quiserem pensar em casa, vamos. E o direito da mulher de escolher a sua via de parto? Só isso. Tá bom. Então vamos lá para responder essas questões. Bom, essa questão do pré-natal do homem, a gente vê que é um programa da saúde do homem bem recente e ele tem todo esse leque de possibilidades. Mas esse leque de possibilidades vai depender muito do grau de amadurecimento de cada equipe profissional de estar trabalhando essas especificidades. Inclusive, na nova caderneta da gestante, existe uma folha que contempla até as subjetividades do homem, mas no sentido de realmente estar abrindo um canal de diálogo acerca de essas várias atribuições, tá? Inclusive com relação ao planejamento reprodutivo também. Sabemos que hoje em dia um problema sério é a questão da sífilis congênita. Conseguimos tratar apenas próximo de 50% desses homens. Então, imaginamos que isso é uma estratégia também de você intervir nesses indicadores específicos de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Então, existe um leque de possibilidades muito grande. Deixa eu só falar uma coisa da experiência que a gente viu e que a gente tem relatado. Depois, doutora Sônia, a gente já pode até ir para toda a nossa rede, mostrar esse vídeo que a gente discutiu, a questão do pré-natal do homem. E sim, neste caso, lá na região leste, é que hoje a gente não tem representação da leste aqui na plateia, temos? Não. Na região leste, eles fazem sim um acompanhamento de como, um planejamento das ações e das atividades, de como será a partir do momento que esse nenê chega dentro da família, né? Inclusive, nesse programa que gravamos do pré-natal do homem, a mãe não estava e quem fez todo o trabalho, quem fez o depoimento, foi o pai. O pai se responsabilizando, levando aquela criança para aquela unidade básica. Foi um trabalho belíssimo e que a gente sabe que outras unidades na região leste realizam isso e que a gente sabe que outras unidades do município também realizam. Quem quiser saber mais sobre a questão do pré-natal do homem, a gente tem artigos na nossa Biblioteca Virtual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, BVS SMS São Paulo, e tem acesso e tem, inclusive, esse relato de experiência lá. Tá bom?
Doutora Simone, respondendo a doutora Maria Lúcia. Então, as duas perguntas. Então, a questão das boas práticas, né? Então, a gente tem experiências magníficas no SUS, inclusive a gente tem centro de parto normal aqui no município, mas eu gosto sempre de falar da experiência do Hospital Sofia Feldman, porque eles montaram todo um sistema de informação próprio, com indicadores, eles têm o seu próprio centro de parto normal, onde as pessoas dão à luz nas suas jacuzzis, tem jardim, tem parto domiciliar no SUS, etc. Então, eles inventaram um monte de tecnologias diferentes, do tipo a casa de gestante, várias das coisas que se expandiram para outros lugares, né? Eles têm uma casa onde as mães ficam enquanto os bebês estão na UTI, eles têm um monte que desenvolveram uma série de coisas. Então, eu acho que tem muitas experiências bem-sucedidas. E o que seriam as coisas das boas práticas? Seria ter acompanhante para todos, seria ter uma ambiência onde as mulheres se sentirem acolhidas, a preservação da privacidade, que é uma coisa super importante, roupas que não fiquem expondo as mulheres à nudez, essas coisas assim, acomodações mínimas para os acompanhantes, o uso criterioso de procedimentos em geral, né? As intervenções sejam feitas com indicação clínica e não de rotina para todo mundo, alternativa de posição para o parto e assim por diante, né? Queria falar um pouco da questão da direito à escolha, que eu acho que é uma questão importantíssima. Tem vários estudos no Brasil mostrando o seguinte, se você pergunta para os profissionais de saúde, quem tem direito, os profissionais de saúde que atendem no setor público, quem deve decidir sobre via de parto, os profissionais fazem homogeneamente um discurso muito coerente, que é assim, a via de parto deve ser indicada pelo médico, com base em indicações clínicas, de considerações de segurança e da mãe, do bebê, portanto, é uma decisão médica, que é um discurso bastante coerente. E no setor privado? No setor privado é uma mulher diferenciada, mais escolarizada, essa mulher tem outras expectativas, então essa mulher, ela deve ser respeitada a autonomia de decisão no parto. Então, muitos estudos mostram que, no caso brasileiro, o direito à escolha de via de parto está vinculado à condição de pagante, né? Tem um estudo muito interessante que foi feito em vários lugares do Brasil que reproduzem isso, é um discurso completamente homogêneo na obstetrícia brasileira, que distingue o que é a paciente do SUS. Tem vamos dizer, as entrevistas dadas pelo professor Marcelo Zugaib, onde ele diz que da paciente privada dele, ela pode decidir, mas no setor, na universidade não, porque o aluno tem que aprender a indicação clínica. Então, é a condição de pagante que faz. Mas o que aconteceu recentemente que questionou tudo isso? O que aconteceu é que a gente tem um movimento social no Brasil muito vocal, muito ativo, de mulheres em busca de ter uma alternativa de parto que não seja cesárea obrigatória. Então, a gente tem no Brasil atualmente centenas de grupos. Eu não conheço nenhum grupo lutando por cesárea. Só conheço lutando pelo direito a escolher outra via que não seja cesárea obrigatória, né? E o que isso tem trazido de reflexão para nós, né? Situações do tipo, a pessoa paga um convênio, etc., e o convênio diz assim, eu só atendo agora o parto planejado, então não pode entrar pelo pronto-socorro, não pode entrar em trabalho de parto espontâneo. Se der à luz fora do horário comercial, não tem neonatologista, não tem anestesista e assim por diante. Quando as mulheres chegam em 39 semanas, às vezes até em 37 semanas, é por isso que a gente tem no Brasil essa situação hoje. A população pagante, né, os usuários da ANS, do setor suplementar, tem filhos sistematicamente menos pesados e menos maduros do que as mulheres do SUS. Quanto mais pobre, mais preta a população brasileira, mais maduros os bebês, né? São os dados do... Então, a gente tem essa situação hoje, que as mulheres têm que lutar muito, morro acima, pelo direito a um parto fisiológico. As mulheres escolarizadas, de renda mais alta, né? Então, eu quero só trazer que a gente tem uma situação muito complexa, não é uma situação fácil, simples. E a questão da autonomia do direito à escolha, eu acho que a gente tem que defender a última consequência, inclusive o direito da pessoa que escolhe uma cesárea. A quantidade de mulher fóbica com parto reflete uma sociedade tocofóbica. Nós vivemos uma sociedade que tem pavor de parto. Recentemente, a gente mostrou o trabalho de uma menina, na verdade, Princeton, que fez um estudo sobre as cenas de parto das novelas brasileiras. O trabalho da menina é brilhante.
Porque os partos vaginais são sujos, são feitos num banheiro de bar, imundo, né, debaixo de são sempre assim. A mortalidade materna nas novelas é altíssima, né? Se você bota um denominador que só assim, não é? Enquanto que as cesáreas são todas relaxadas, as pessoas estão lindas, maquiadas, todo um ambiente calmo. Não tem nenhuma intercorrência. Não tem nenhum tipo de intercorrência, todo mundo sobrevive, os bebês nascem todos lindos, é uma maravilha. Então a gente vive numa cultura tocofóbica que interessa a um sistema que não coloca como prioridade o bem-estar das mães e dos bebês. Né? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer agora. E a atenção primária tem um papel muito importante nisso. A atenção básica é fundamental para a gente poder reformatar essa cultura com o conhecimento de saúde que nós temos no século XXI. Temos que fazer justiça a todos os avanços científicos e os movimentos sociais que colocam que o parto espontâneo, fisiológico, tem que ter outro papel na nossa sociedade. Doutora Simone, doutor Alberto, ficaria muito mais tempo aqui, mas o nosso tempo já está estourado. Nós não vamos ter condições mais de continuar esse debate. Que bom que eu tenho certeza que os nossos profissionais que estão nos assistindo ficam com vontade de quero mais, né? Então, doutora Simone, agradeço a sua participação aqui neste programa de hoje. Adalberto já tem cadeira cativa aqui, daqui para frente, para que a gente possa discutir cada vez mais essas temáticas todas que foram apresentadas hoje. Para você que está nos assistindo, não saia, nós ainda teremos o último bloco com as considerações finais e os encaminhamentos que nós faremos daqui para frente com relação a essa temática que estamos abordando aqui no programa Roda de Conversa. Até já!